Amados irmãos, nós continuaremos a nossa série de mensagens na carta aos Hebreus. Abra comigo lá, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hoje, a continuação da nossa série de mensagens, ela vai do versículo 13 até o versículo 20. Hebreus capítulo 6. Leremos do versículo 13 até o versículo 20. Pelas músicas, pelas canções, pelos textos levantados, mencionados aqui no culto, você já sabe que a nossa mensagem de hoje ela tem a ver com as promessas de Deus. Que as promessas de Deus são imutáveis, são certas. Por isso, o tema de hoje é firme nas promessas. Hebreus diz assim então: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que diante dessa mensagem lida, desse texto lido, Pai, possamos ser tocados por aquilo que o Senhor quer falar através da Tua palavra. Nós temos aqui cantados, nós temos aqui mencionados textos, Deus, que fala dessa promessa do Senhor. O quão imutável ela é, o quão garantida ela é, o quão certa. Ó Deus, e que possamos, diante dessas promessas, termos a esperança que é a âncora da alma, aquilo que se deixa firme, aquilo que deixa certo, Pai, para confiarmos no Senhor e para vencermos essa vida, Pai, com foco na eternidade, na pátria celestial. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no último, só fazendo aí uma revisão do que nós vimos no último sermão, no domingo passado, então, nós falamos sobre a perseverança dos santos. Então, nós levantamos aquele texto que é muito discutido, que fala que aqueles que já tiveram dentro da igreja, é impossível que foram iluminados, foram participantes do Espírito, e assim por diante, né, que ele menciona, né, experimentar o dom celestial e tal. Ele está falando de um grupo de pessoas que nunca necessariamente foram salvas, de fato, e chegaram em um determinado momento, se desviaram do Senhor e apostataram da fé. Depois disso, a partir do versículo 9 do capítulo 6, ele vai falar do outro grupo, já trazendo essa mensagem de esperança. Ele vai falar para eles: olha, vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira como? Exortativa, né? Ele diz: estamos certos que coisas melhores o esperam. Quais coisas? Relacionadas com a salvação. E assim ele desenvolve, até que ele chega no versículo 12 e fala: pela fé e pela paciência herdam as promessas. Por isso que a partir do versículo 13 ele vai desenvolver melhor esse termo que ele utiliza: herdam as promessas. Então, com base nesse contexto de 9 a 12, o autor ele nos leva a refletir sobre aquilo que ele escreve, sobre o ato de herdar as promessas de Deus. E o que é uma promessa? A palavra, o que ela quer dizer? Promessa, ela se refere a um comprometimento, a algo que será realizado, seja cedo ou seja tarde. Nós somos um povo da promessa, nós somos assim referenciados ao longo das Escrituras e por também
dentro da igreja. Somos um povo da promessa, pois desde os primórdios dos tempos do homem, ele tem recebido promessas do Senhor, no qual se desenvolve ao longo da história. E essas promessas são feitas pelo falar de Deus. Deus disse, assim diz o Senhor. Revela muito de como compreendemos a Deus, do quanto conhecemos a Deus e o quanto conhecemos de nós mesmos quando nós estudamos a respeito das promessas do Senhor. Talvez você não consiga acreditar nas promessas, não porque são promessas que não consegue ver, porque, lembre-se, a fé é uma certeza de coisas que a gente não vê e convicção de coisas que não se esperam. Então, ainda que você não consiga acreditar nas promessas de Deus, não porque são promessas que não consegue ver, mas talvez você não consegue porque não acredita no Deus dessa promessa. No valor que elas têm para esse Deus que profere a promessa a nós, que promete, que jura. Provavelmente a forma como você enxerga as promessas é o reflexo de como você enxerga o próprio Deus. Quem está com uma fé abalada, jamais acreditará em um tio, em um A de qualquer promessa que venha do Senhor. Você acredita e confia nas promessas de Deus? A minha meta nessa manhã é que a gente consiga entender que nós podemos descansar e estar firmes nas promessas do Senhor. Por isso que o tema é firmes nas promessas de Deus. Então você já sabe qual é o próximo hino que nós vamos cantar depois da mensagem, né? Firme nas promessas. Então já vai preparando aí. Porque ele evoca isso do texto. De estarmos firmes, nós podemos descansar nisso. O que o escritor está preocupado, ele vai demonstrar em 3 partes. Primeiro, a solenidade das promessas de Deus, ou seja, a seriedade que Deus dá a prometer algo. No seu caráter imutável, ou seja, que as promessas de Deus não mudam. Vão ser as mesmas porque Deus é imutável. É um dos atributos do Senhor. E por último, a certeza da sua palavra. A certeza que nós temos dessa palavra dessa promessa que foi proferida pelo Senhor. Por isso, a estrutura da nossa mensagem hoje, que serão 3 lições. Primeiro, a gente vai falar sobre a garantia. A certeza das promessas que vêm de Deus. Depois, a imutabilidade. Então, já para tentar te explicar o que é essa palavra difícil, imutabilidade, ele quer dizer o quê? Aquilo que não muda, aquilo que é certo, aquilo que permanece intacto. E depois, frente à garantia da promessa e frente à imutabilidade da promessa, nós vamos falar da esperança que nós podemos depositar como âncora da alma. A âncora da ideia de firmeza que a gente pode ter. Por isso que, em primeiro lugar, amados irmãos, a gente pode ter garantia da promessa de Deus. Garantia da promessa de Deus. Versículo 13 e versículo 16, o autor está remontando, ele está mencionando a promessa que foi tida lá com Abraão lá atrás. Ele fala, pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Dizendo, certamente os abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Aqui ele está fazendo uma menção do que aconteceu lá em Gênesis. Gênesis 22. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as promessas são juro pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia. Essa é a palavra dessa lição. Garantia. Põe fim toda a discussão. As promessas de Deus para Abraão, ela inclui promessas lá de Gênesis 12, Gênesis 13, 17. Então, em vários momentos, o Senhor lembrou ou fez promessas a Abraão. Vamos relembrar um pouco essa história para a gente conseguir compreender o que aconteceu. Gênesis 12, 1 e 2, versículo de 1 a 3. Deus aparece a um homem lá em Ur, dos caldeus, e fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá na terra que eu vou te mostrar. Eu não vou falar que terra que é, eu vou te mostrar. Mas você vai ter uma terra. Ele fala, né? Aí vem a promessa. Farei de você uma grande nação. E eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Aí chega o versículo 13.
a gente percebe que Abraão chega num lugar, depois que ele se separa de Ló, e de novo Deus uma outra promessa. Deus fala para ele lá, capítulo 13 de Gênesis, versículo 14 e 17, fala assim, olha, erga os seus olhos, olhe para toda essa terra, norte, sul, leste, oeste. Aí Deus promete de novo, toda essa terra que você está vendo, eu darei a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra. O que é o pó da terra? Tem muitos grãos, né? É muito. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Isso no capítulo seguinte. Claro que entre uma promessa ou outra passa anos, tá? Só lembrar desse detalhe. Aí chega o capítulo 17, gente, Abraão está com 99 anos. 99 anos, já tinha se passado 25 anos da primeira promessa. Primeira promessa vai ser uma grande nação. Segunda promessa, você vai ter uma descendência que vai ser como o pó da terra. Mas 99 anos ainda não tinha filho. Como assim? E ali ele faz uma aliança, ele institui a circuncisão como sinal dessa aliança com Abraão. E de novo, você será pai de muitas nações. Deus ainda mostra mais um detalhe, diz, você será extraordinariamente fecundo. E nisso, chega o capítulo 18, que ele fala, daqui a um ano, a sua mulher vai dar um filho. Nisso já tinha ocorrido sim com Ismael, mas lembre-se, ainda que Ismael, olha, Deus foi tão misericordioso que ele fez ainda de Ismael uma grande nação, né? Muitos descendentes. Mas Ismael não era o filho da promessa, porque Ismael foi uma escapadinha que Abraão quis dar, em vez de confiar no Senhor. E se deitando com Agar, né, a escrava de Sara. Claro que tem muito também da ideia, né, de Sara. Sara o convenceu a isso. Mas Ismael não era o filho da promessa, era Isaac. E no capítulo 18 diz, um ano depois ele vai nascer. Mas daí chega o contexto do que a gente falou aqui em Hebreus. Capítulo 22 de Gênesis. Em que esse filho da promessa, que desde o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 18, que demorou 25 anos, de um filho que vem depois dos 100 anos, Deus chama para oferecer em sacrifício. Deus coloca Abraão à prova, pedindo o sacrifício do seu único filho. E naquele momento, Abraão, ele vai, durante 3 dias, a gente lê a história, a gente acha que foi no mesmo dia, né? Deus falou com Abraão, Abraão já pegou a criança e foi. Ele ficou 3 dias remoendo tudo aquilo de que o Deus da promessa, que fez a promessa de muita nação, de descendência como o pó da terra, ficou remoendo aquilo, mas espera aí, Deus está chamando o meu único filho. Mas Deus é um Deus de promessa. E ele vai, nem que seja ressuscitar esse menino, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Por isso que Abraão leva aquele menino, e no ato de matá-lo, um anjo aparece e reconhece a obediência de Abraão. E assim acaba dando ali um animal no lugar de Isaac. E nesse momento é que o Senhor faz um juramento, que é o que Hebreus está mencionando. Nesse momento, o Senhor faz um juramento a Abraão, dizendo que ele terá uma grande nação, a sua descendência será grande, porque ele foi aprovado nesse teste. E Deus jamais iria deixar de cumprir a sua promessa. Deus, então, olha que incrível isso, porque Deus mexeu no passado de Abraão, tirando ele daquela terra, e iria mexer no futuro de Abraão, se matasse Isaac. Mas o Senhor cumpre as suas promessas, porque ele pode mexer o passado, o presente e o futuro, mas as suas promessas continuam. E ele dá garantia disso. Por isso que ele faz um juramento de si mesmo. Quando ele fala, né? Versículo 15, versículo 16, que não tinha em quem maior do que jurar, de que ele jura por si mesmo, Abraão. Ele não precisava jurar. Mas ele faz porque esse juramento que ele faz com Abraão é a garantia. É a forma que ele usa, a linguagem daquele povo. O juramento que servia de garantia eram recursos legais comuns em tempos antigos. Deus não precisava jurar, mas uma vez que o homem é caído e o homem tem dificuldade em acreditar na prática, em confiar em juramentos, o Senhor vai lá e faz. Estou jurando por mim mesmo, porque não tinha ninguém mais. Porque quando a gente vai jurar, a gente jura perante alguém que está acima de nós. Mas não tem ninguém acima do Senhor. O próprio texto fala, e ele jura por si mesmo. Para quê? Para que Abraão
fosse consolado, para que Abraão confiasse que Deus iria cumprir a sua promessa. Sabe aquele antigo ditado que diz, né, no fio do bigode? O que quer dizer que é esse termo, esse ditado, no fio do bigode? Quando dois homens faziam um trato, um juramento, eles falavam, é no fio do bigode. Por quê? Porque era o termo utilizado, né, para a reputação dos homens, porque o bigode era a representação do homem, né, que fazia os juramentos. Então a reputação do cidadão, antigamente, eram as qualidades mais caras que se tinham. Por isso que era jurado verbalmente, era só com um aperto de mão, essa era a garantia. Mas as garantias que hoje se dão em dia só mostram como a palavra da sociedade tem perdido o valor. Hoje você tem que pedir sinais, hoje você pede hipoteca, hoje você pede fiador, hoje você tem que fazer contrato em cartório, porque a palavra por si só não é mais a garantia, não é mais juramento. Mas com Deus não é assim. As promessas de Deus são garantias pelo próprio Senhor, que é perfeitamente digno de confiança. Portanto, a promessa da salvação, por meio do sacerdócio de Jesus, é uma esperança segura. Nós temos a garantia da promessa de Deus porque nós somos descendentes de Abraão. Gálatas 3:29 fala isso. E vocês que são de Cristo são também descendentes de Abraão, segundo ele fala ainda, herdeiros segundo a promessa. A promessa de Deus é suficiente para nós. Nós podemos confiar nele, é garantido. O autor menciona a história de Abraão e fala desse juramento que Deus fez a ele com a finalidade de nos mostrar a garantia que é, a certeza que é. Uma vez Calvino disse, e eu sempre uso essa frase porque essa frase ela é esplêndida. Ele falou, seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará se ele tiver prometido. E o que é a promessa de Deus? A gente está falando tanto de promessa de Deus, mas o que é? Não confunda, amados irmãos, promessa com expectativa. Cuidado com expectativas vazias. Cuidado com você achar que Deus tem para mim algumas promessas, só que você não sabe que promessas são essas. Eu já conheci pessoas, já conheci mesmo, pessoas falando para mim, Deus tem uma promessa para mim que eu vou ter um filho. Aí você pergunta para a pessoa, quando você teve essa promessa de Deus? Né? Deus apareceu, da onde que veio isso? Ela falou assim, eu sinto. Aí a pessoa se frustra, ela acaba não tendo um filho, aí ela acha que as promessas de Deus não é bem imutável, mas Deus ela não cumpre as suas promessas. Só que a promessa nunca existiu. Já conheci várias pessoas, não, Deus tem uma promessa para mim de um emprego, Deus tem promessa para mim de prosperidade, Deus tem grandes promessas. Aí você vai perguntar para a pessoa, eu sinto que eu tenho isso. As promessas do Senhor com base bíblica, ela não é isso. Isso são expectativas. Uma coisa é você ter expectativas do que Deus pode fazer na tua vida. Outra coisa é que Deus prometeu. Quando você fala que Deus prometeu, isso é mais sério. Cuidado com expectativas vazias. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Inclusive lutas e perdas e luto. Então, às vezes, você cria expectativas achando que são promessas e elas não acontecem, aí você se esquece daquele versículo que fala todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E qual é a promessa de Deus para nós? Primeiro, a promessa da salvação da raça humana e a restauração da realidade. Romanos fala que a criação ela espera ardentemente, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus. As promessas do Senhor, então, é a nossa redenção em Cristo. Ô, meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi tocado pelo Espírito Santo, se você constantemente é constrangido, é fortalecido, é consolado, é renovado pelo Senhor, é promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Não acha que a promessa de Deus é que eu seja diretor da empresa onde eu trabalho, é que eu tenha tamanha prosperidade, é que eu tenha filhos de uma descendência tão grande igual Abraão, e você coloca todas as expectativas, e se não ocorre, você se frustra. Não, a promessa do Senhor é que você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, é que você foi salvo pelo sangue de Jesus. Outra promessa que a Bíblia mostra para nós, promessa de Deus, é o retorno de Cristo. É o dia em que Ele vai vir e vai nos resgatar dos males dessa terra, dos males dessa vida terrena, da fome, da destruição, da enchente,
das doenças, das enfermidades. Você já imaginou em um estado em que, sabe as cirurgias que a gente orou aqui? Agradecendo a Deus? Elas não vão precisar. Não vai existir cirurgia. Porque a promessa de Deus para nós é que Ele vai voltar para nos levar a um estado melhor, não um estado pior. É isso que o cristianismo diferencia até mesmo de demais religiões. Religiões que acreditam em reencarnação, ou seja, já sofreu numa vida, agora você tem que sofrer na outra. Ou outras religiões que falam que você tem que conquistar um karma acessível para que daí sim você atinja um nível espiritual. Não é bem assim. A nossa fé cristã ela é muito mais simples, ao mesmo tempo que ela é muito mais profunda. É a certeza que Deus vem, o Filho vem para nos resgatar, para levar a tua igreja. A outra promessa que o Senhor tem para nós é a vitória sobre a morte. Nós vamos vencer a morte. A própria palavra diz em João, aqueles que morrem, morrem para a vida. Vamos ressuscitar. Jesus Cristo é o primórdio. É o primeiro que ressuscitou. E a sua ressurreição nos mostra que todos nós ressuscitaremos. Todos nós não teremos apenas essa vida, que seja ela alegre ou seja ela infeliz. Não é aqui. A nossa vida não basta somente aqui. Nós vamos ressuscitar. E aí vem a última promessa. A eternidade. O fim dessa peregrinação. O fim de tamanho sofrimento. O cristão é chamado para estar em outro lar. Para estar na pátria celestial. A paz que só é encontrada na promessa de eternidade. Nós somos muito privilegiados, amada igreja, por ter visto a promessa de Deus já se cumprir com parcialidade em Cristo. A promessa que de fato nós somos salvos. Essa é a nossa segurança. É a segurança do grupo que o autor fala no contexto anterior, a partir do versículo 9. Quanto a vocês, amados irmãos, estamos certos de coisas melhores não esperam. Quais coisas melhores? Dinheiro? Riqueza? Não, ele vai falar coisas relacionadas com a salvação. Carregando uma promessa que é certa, ela coopera com a estabilidade do crente. Ela, sabendo de promessas que são verdadeiramente certas, não expectativas vazias, ela traz estabilidade frente, primeiramente, a frustrações e decepções. Quando a gente se frustra com as pessoas, quando a gente se frustra com a nossa vida, quando a gente se decepciona com as pessoas, quando a gente se decepciona com a vida, a gente relembra dessas promessas que o Senhor deixou para nós. Opa, um dia Cristo vai voltar. Opa, um dia Cristo vai me ressuscitar. E Cristo vai me levar para um lugar muito melhor. Para um lugar onde não haverá essas frustrações. Não haverá essa decepção. Essa estabilidade também frente a grandes perdas. Sabe quando você está enlutado? Sabe quando você perde algo que era muito significativo para a sua vida e você fica sem chão? As promessas do Senhor vêm para nos dar esse chão. Para nos estabilizar. Para nos lembrar que há um lugar muito melhor e muito maior nos esperando. Na presença do Senhor, numa eternidade. As promessas de Deus nos ajudam frente a grandes perdas. Como também nos ajuda frente a grandes provações. Abraão estava passando por uma provação. 3 dias em que o seu filho que você mais amava, o texto fala o seu único filho, mas aqui ele dá sentido de único filho da promessa. Porque ele tinha Ismael. Mas ele tinha o seu único filho da promessa e caminhando durante 3 dias e provavelmente se remoendo dentro de si, porque ele teria que matar o próprio filho, mas acreditando frente a essa provação, que de alguma maneira o Senhor iria atuar. Alguns intérpretes reformados afirmam que Abraão tinha convicção que Deus iria ressuscitar Isaac depois que frente a uma grande provação, frente a um grande teste, frente a períodos difíceis, as promessas do Senhor nos mantêm estáveis. Entregando o nosso coração na garantia das promessas de Deus, dificilmente experimentaremos sensação de desamparo, sensação de que Deus não nos ouve, sensação de que Deus não está conosco. Lembre-se, não confunda expectativa com promessa. Você pode ter expectativas, mas nunca afirme que as suas expectativas são promessas de Deus para a sua vida. Porque as promessas de Deus, biblicamente falando, foi aquelas que eu elenquei aqui.
Outro aspecto das promessas de Deus, além de garantia, é o fato de que ela não muda. É aqui a nossa segunda lição. A imutabilidade da promessa de Deus. O versículo 17, ele fala: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Então Deus, ele faz um juramento com Abraão para mostrar a garantia da promessa, e esse juramento passa pelo Antigo Testamento, chegando aos Hebreus, para mostrar que os seus propósitos são imutáveis. Ele começa dizendo, é por isso, ou seja, pela razão da promessa de Deus ser garantida, ele quis mostrar que ela também é imutável. Ou seja, quis mostrar com clareza de que o Senhor não muda. Quem são os herdeiros de Abraão? Quem são aqueles que fazem os juramentos para os filhos de Abraão? Não é uma descendência não étnica, mas é espiritual. É aquele que se torna filho de Abraão por meio de Cristo. É aquilo que, repito, fala em Gálatas. Saibam, portanto, que os que têm fé em quem? Em Cristo, são filhos de Abraão. O seu propósito é imutável. O juramento, ele não só mostra a garantia, mas que ele não muda. É o mesmo hoje e sempre. A promessa e o juramento de Deus, quando ele fala, né, mediante duas coisas imutáveis, quais são? A promessa e o juramento de Deus. Deus não engana o seu povo. Ele não está brincando conosco. Nós fazemos isso com ele. Às vezes. Quando não cumprimos a nossa lealdade com ele. Foi como eu falei no louvor. Ele é fiel, mas às vezes nós não somos. Mas ele cumpre. Ele não mente. E aqui diz, né? Eu acho maravilhoso isso do versículo. Que ele diz, frente a essa promessa de Deus, que é garantida e é imutável, né, a gente corre para o refúgio. É interessante porque no Antigo Testamento tinha aquelas famosas cidades, as cidades do refúgio. A lei mosaica dizia que qualquer um que cometesse um assassinato, ele deveria ser morto. Lá, Êxodo 21:14. Mas no caso de assassinatos involuntários, é o que hoje nós chamamos de homicídio culposo, Deus reservou cidades onde o assassino podia se refugiar até ter o seu julgamento. Por quê? Porque senão a pessoa, né, iria se vingar, ia matar ele, parentes, né, quem quisesse se vingar. Então, para proteger o criminoso até ter um julgamento correto, porque ele não ficava isento da culpa, ele não ficava isento das consequências, ele ia ser julgado. Vai ser julgado num julgamento lícito. Então, Deus cria cidades para que aquele que cometeu um ato, né, um crime involuntário, um homicídio involuntário culposo, fosse para essas cidades e ficasse lá protegido até o julgamento. Aqui mostra esse lugar, esse princípio de refúgio do Senhor, até mesmo para assassinos, até mesmo para criminosos. E isso nos mostra muito de nós. Porque qual foi o nosso crime diante de Deus que era digno de refúgio? A nossa ofensa contra Deus, através dos nossos pecados. Jesus ele amplia aquele espírito da lei no Sermão do Monte, né? Ele fala, agora não precisa mais você assassinar alguém, basta que você odeie alguém e você já matou ela. Então, diante dessa interpretação de Cristo que ele nos dá, a gente aplica que nós somos assassinos. Nós somos ofensores contra Deus, mas Deus tem um lugar de refúgio. O nosso assassinato foi que a nossa causa matou o Filho de Deus. Levou o Filho de Deus naquela cruz. Ainda que foi o Pai que levou Jesus na cruz e derramou sua ira, ele foi por causa de nós. De nós. Mas nós estamos no refúgio de Cristo. Nós temos um refúgio forte, muito mais forte que aquelas cidades do Antigo Testamento. Refúgio de Cristo, onde nós temos um alento, é o que a palavra fala. O que é alento? É coragem, ânimo, para viver acreditando nas promessas de Deus, que são garantidas e que são imutáveis. A gente toma posse, né? É o que o versículo fala, tomar posse. Ou seja, da ideia de pegar e não largar mais. Você tem um refúgio para o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Você tem um refúgio para a sua vida frustrada em Cristo Jesus. Você tem refúgio quando tiver grandes decepções com pessoas e consigo mesmo. Em Cristo Jesus. Você tem um refúgio para ser salvo. Em Cristo Jesus. É as promessas de Deus para o teu povo.
É pela garantia e a imutabilidade da promessa de Deus que ao correr para um refúgio, que é Cristo, nós podemos tomar posse da herança, da promessa de Deus realizada e conquistada na cruz do Calvário. Olha o quão bom e necessário é nos apegarmos ao nosso Salvador, ao nosso refúgio. É nele que conseguimos desfrutar de todas as promessas que aqui eu elenquei, das promessas de Deus para nós. As promessas do Senhor não mudam, mesmo que façamos grandes besteiras na vida. Isso é maravilhoso, porque a gente tropeça. Eu tropeço, a não ser você. Eu tenho certeza que sim. Mas mesmo que seja um tropeço acidental, nós temos um lugar de refúgio que não impede que a gente deixe de desfrutar as promessas do Senhor. As promessas de Deus não mudam pelas circunstâncias. As promessas de Deus não mudam porque a gente erra. As promessas do Senhor não mudam porque o nosso Senhor não muda. Ele não é instável. Nós somos estáveis. Mas ele não é quanto ao seu ser, quanto ao seu propósito. Não é alguém que pensa X e amanhã vai pensar Y. Nós mudamos. Às vezes o que a gente jura. Ele não. Nós, às vezes, cumprimos de forma diferente o que a gente jura. Você nunca jurou um negócio e com medo de não deixar de cumpri-lo, mas também não querendo cumprir, você vai lá e cumpre de outra maneira. Você dá o teu jeitinho no cumprimento. O Senhor não é assim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é para todo sempre o mesmo. A imutabilidade traz a indicação da perfeição de Deus. Pois se ele mudar, logo não seria perfeito. Pois aquilo que muda ou muda porque reflete ou um distúrbio, ou seja, alguma coisa aconteceu que teve que mudar, ou um desenvolvimento, uma melhora. Só que algo que é perfeito não precisa ser desenvolvido. Logo, Deus não precisa mudar. E suas promessas também não. Deus não falha. A imutabilidade dele se revela na cruz do Calvário. Gênesis 3,15 já havia indício de redenção. Deus nunca mudou o plano de redimir um povo. Deus nunca mudou o fato de chamar para si um povo. Essa imutabilidade está ligada à nossa confiança. Como confiar em inconstância? Não tem como. Por isso, uma vez que o Senhor e suas promessas não mudam, nós podemos repousar. O fato das promessas dele não mudarem nos traz segurança para continuar vivendo. Nós podemos acreditar naquele que nos amou primeiro. Nós podemos encontrar alento, força, ânimo, coragem, razão, propósito para continuar vivendo apesar das circunstâncias. Isso nos ajuda a impedir de colocarmos toda a nossa confiança no quê? Em nós, nos nossos braços, nos poderes dos nossos braços. Isso é uma forma egoísta de se pensar. Porque se nós somos incapazes de toda e qualquer coisa, se não tiver uma providência de Deus. Acreditar na imutabilidade de Deus e das suas promessas nos ajuda a reeducarmos a nós mesmos e acreditar no Deus que nós temos. Você não consegue tudo pelo dinheiro. Você não consegue tudo pelo seu status. Você não consegue tudo pelo poder da tua influência. Você não consegue tudo pelo seu nome, pela sua família. Jamais. Tudo o que conseguimos com essas coisas que eu mencionei, são grandes passos para frustrações e caminhos de destruição. Deus é que nos revela tudo, é que nos provê tudo. Acreditar na imutabilidade de Deus, nas suas promessas, ajuda a afirmar os nossos passos nos propósitos corretos. Cruz e vida com Jesus. Uma vez que as promessas de Deus são garantidas e imutáveis, aí só cabe a nós, então, firmar uma esperança nisso, que é o terceiro e último ponto para concluirmos. A firme esperança da promessa de Deus. Uma vez que ela é garantida, uma vez que ela é imutável, nós podemos ter esperança nele. É o que ele termina no versículo 19. Temos essa esperança. Qual? A esperança das promessas de Deus, que é imutável e é garantida. Por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário e que fica atrás do véu. A âncora da alma. O que é uma âncora? Para quem já andou de barco aí, né? Um navio. Uma âncora ela serve para trazer estabilidade a um barco ou um navio, para que ele não fique à deriva e se mantenha firme uma embarcação. É interessante, né? Porque às vezes você vê aqueles navios, aqueles cruzeiros tão grandes,
toneladas e mais toneladas. E elas ficam firmes diante de âncoras que obviamente são pesadas e grandes, mas são muito menores do que o próprio barco. Mas aquilo que mantém a âncora é o que mantém firme. A esperança é a âncora da alma, ou seja, prover segurança e estabilidade. A âncora da esperança que a fé produz, ela é diferente da solidão e apostasia que aqueles que estavam na igreja, mas não eram necessariamente salvos, do contexto anterior, do texto que a gente falou semana passada, mostra esse contraste. Os que estão em Cristo têm uma fé, têm uma esperança. É o que Paulo, inclusive, fala para Timóteo, lá na primeira carta. Ele começa a carta no capítulo 1, falando de Timóteo. Aí no versículo 19 ele fala, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a consciência, olha o termo que Paulo usa, vieram a naufragar na fé. Naufragar, âncora, navio. Aqueles que não se mantêm na fé e de boa consciência, ele tende a naufragar. Mas a gente tem uma âncora da alma, uma âncora que morreu por nós, que é o nosso refúgio e que confirma as promessas de Deus. A gente não vai naufragar. Basta que a gente lance a âncora na presença de Deus. Na obra de Jesus, como precursor, é o que ele termina o texto. O que é precursor? Ele foi o primeiro que passou pelo véu. O véu que separava o santo dos santos dos demais. É o lugar onde tinha a presença de Deus. E ele sendo o primeiro, o precursor, ele levou todos nós com ele para entrar na presença do Senhor. Sem âncora da esperança, nas promessas de Deus, você vai estar à deriva. Você vai naufragar na fé. Aliás, infelizmente, muitos estão à deriva. Por isso, a firmeza da esperança como uma âncora nos faz permanecer no foco certo. A firmeza da esperança como âncora nos faz perceber quem é de fato o único aquele que precisamos. Jesus. Tim Keller uma vez disse, Jesus é tudo o que precisamos quando Jesus é tudo o que nós temos. Jesus, como precursor, levou sozinho a âncora para além daquele véu e agora segura os barcos diante das tempestades da vida do seu povo. Não é uma âncora qualquer, mas é forte. Ampara a nossa alma. Qual a âncora da sua vida, amado irmão, amada irmã? Qual é a âncora da sua vida? O que tem mantido você firme? A esperança nas promessas de Deus nos mantém firmes quando tudo desabar. Uma esperança que vai além dessa vida. Uma esperança para a eternidade. Lance fora tudo aquilo que tem trazido instabilidade na sua vida e que tem feito você estar mais inconstante e inseguro. Estabilize-se naquilo que é uma verdadeira âncora. A esperança nas promessas de Deus, por meio de Cristo Jesus. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança frágil, mas que permanente e garantida. E quando uma desesperança aparecer, que possamos em Jesus encontrar força e se lembrar das promessas que foi deixada a nós. Promessas de Deus, que são firmes e certas. Que possamos aguardar fielmente em obediência e espera, como Abraão, o cumprimento das promessas do Senhor, que é garantida e imutável, no qual podemos depositar a nossa esperança firmes, como âncora, e continuar caminhando nessa vida. Que Deus assim nos abençoe, possamos entoar esse próximo hino, crendo nas promessas de Deus, e ir para casa consolado e motivado, que as promessas do Senhor já foram cumpridas parcialmente em Cristo, e nós vivemos por meio dela, e ela vai se cumprir quando Cristo retornar. Que Deus assim nos abençoe. Coloque de pé, vamos entoar o hino 177,